a mais uma aula de língua portuguesa e práticas de produção textual. Você está preparado? Você sabe sobre qual capítulo nós vamos tratar na aula de hoje? Muito bem! Pega os materiais, presta bastante atenção e vamos começar. É na aula de hoje que vocês vão simplesmente amar. Eu tenho certeza que o quinto ano estava muito ansioso para estudar a temática da aula de hoje. É isso mesmo, galera. No capítulo 5, a brincadeira vai começar. Sabe por quê? Porque vocês são uma turminha muito antenadas em jogos. Jogos dos mais diversos. Jogos impressos, jogos eletrônicos, jogos de madeira, jogos de encaixe, enfim, os mais variados jogos. E no capítulo de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a criação desse tipo de texto que vocês vão simplesmente amar, que nada mais é do que a resenha de jogos. Então pense aí, você, quinto ano, antenado, que adora um tipo de jogo específico, você vai ter a oportunidade de criar a sua resenha sobre aquele jogo que você tanto ama. E tia Juliana, o que seria essa resenha? Como que a gente vai criar esse tipo de texto? Eu tô ansioso, eu tô ansiosa. Calma. Vamos organizar um pouquinho as nossas ideias? Vale lembrar que a resenha de jogos nada mais é do que um texto descritivo, ou seja, ele vai descrever o passo a passo daquele jogo. Você vai fazer um comentário sobre aquele jogo. Você vai ensinar como jogar, você vai mostrar as regras, o formato desse jogo. Você pode mostrar vídeos para ilustrar, você pode mostrar fotos, você pode mostrar você mesmo jogando. E claro, você vai trazer vários tipos de comentários positivos, por favor. Ninguém vai falar algo negativo de um jogo, não é mesmo? A mesma coisa do que a gente aprendeu no capítulo passado sobre indicação literária. Você não vai indicar um livro que você não aprovou a leitura, que você não se envolveu naquela leitura, não é mesmo? Você vai indicar um livro ao qual você se interessou. Então, a mesma coisa é a resenha de jogos. Você vai fazer um comentário sobre aquele jogo que você gostou muito. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos nos atentar a alguns pontos específicos sobre o roteiro de jogo. O mais importante, ele é um texto descritivo, ou seja, ele vai descrever o passo a passo desse jogo. Ele vai trazer comentários sobre esse jogo. Como fazer, como comprar, como jogar, o que fazer, o passo a passo, né? E o formato desse jogo, você pode mostrar ele em vídeo, você pode escrever. Tudo isso é bem amplo e pode acompanhar também, junto com a sua explicação, tanto o seu texto escrito como o seu vlog, né? Se você for criar um vídeo, fotos ou vídeos. Como assim, tia Ju? Ficou confuso? Vou explicar melhor. Se você for criar o seu texto, resenha de jogos, você vai escrever o seu texto e você pode colocar uma foto lá. Ou mesmo você pode colocar disponível um link para que a pessoa assista ao vídeo desse jogo. Mas, além da resenha de jogos ser um texto escrito, ele também pode se transformar em um vlog. Isso mesmo, onde a pessoa vai falar aqui em vídeo sobre aquele jogo e ela vai mostrar na prática ela jogando. Pode ser ao vivo, pode ser gravado, tá? E ela vai trazer também comentários positivos sobre esse jogo. Vamos analisar um pouquinho o texto que tem disponível lá no nosso material didático? Vamos lá. Ele está disponível na página 18 e o jogo ao qual o autor está resenhando é o Super Mario. Então, aqui ele já vai falar algumas observações, né, sobre a experiência pessoal dele com relação a esse jogo. Cada parágrafo está organizado de uma forma e a gente vai aprender a como realizar essa organização desse parágrafo na nossa aula online e também na nossa próxima aula gravada. Mas é importante que vocês se atentem à organização desse texto. Por quê?
há informações relevantes sobre esse jogo. O que é mais importante, o que é menos importante para você saber, para que você consiga jogar aquele jogo. Explicações sobre as fases do jogo, explicações sobre as formas de jogar. Tudo vai estar bem especificadinho. E para que a gente consiga realizar a escrita de um bom texto, nada mais importante do que a gente compreender também algumas questões de ordem gramatical. E a tia Radassa vai estar aqui com vocês para explicar, tá bom? Cheguei, meu povo! Tava com saudade, pensaram que eu não ia chegar, né? Quando nós falamos de texto, de gênero textual, de produção escrita, a gente já lembra de quê? Daquela dúvida do momento de usar as palavras. Qual a melhor palavra? Qual é a escrita correta? E se eu não sei essa palavrinha, posso substituir por qual? Então, quando nós falamos de regra de jogo, quando nós falamos de jogos, sejam eletrônicos, sejam de tabuleiro, sejam jogos online, virtuais, nós vamos sim nos depararmos com muitas palavrinhas. E aí nós já vamos começar essa semana refletindo um pouquinho sobre o emprego do X e do CH. O que será que essas letras têm em comum? Será que elas reproduzem o mesmo som? Será que elas reproduzem o som muito diferente? Quais serão os sons reproduzidos por cada uma dessas letras? Já sabendo que no nosso alfabeto, na nossa língua, existem letras que produzem mais de um som. E hoje nós vamos nos concentrar no quê? No uso do X e do CH. Eles vão estar relacionados, eles vão ter algum momento em que possuem o mesmo som, mas o X ele vai representar diferentes pronúncias, diferentes sons. O que acontece? O CH é um dígrafo, ou seja, são duas letras que se encontram para produzir um único som. O X é uma letra comum do nosso alfabeto que possui, vários sons. Ele vai ser concorrente de outra letra que vai produzir esse mesmo som. Enquanto o CH só produz um único som, o som X, né? O mesmo som que da letra X, como na palavra encher e chuva. Então, sempre que aparecer o CH, você já sabe, tem um som X, não vai mudar. E o X vão possuir quantos sons? Vários. Ele vai possuir o som de X mesmo, como na palavra caixa. Ele vai produzir o som de Z, né? Como na palavra exatidão ou exato, exatas. Também vai produzir o som de X, como na palavra fixo, prefixação. Não. Ele vai ter o som de S, como estando no final da sílaba, né? Explicar, extenso. E ele vai ter o som de S duplo, né? Que é um pouquinho mais longo, como na palavra trouxe. Percebe quando você fala explicar e trouxe? O si fica um pouco mais forte, porque nesse caso seriam os dois S's aqui, tá? Quando um S está entre duas vogais, ele vai produzir o som Z. Então, a gente duplica e torna o som mais forte. Então, vimos que o X ele vai poder ter o som de X, e é quando a gente vai confundir com o CH. Ele vai produzir o som de Z, de X. Vai produzir o som de um S só, como se estivesse no final da sílaba, e vai produzir também o som de dois S, como se estivesse
no meio da sílaba, né? Entre o final de uma sílaba e o início de outra, produzindo esse som um pouco mais prolongado. Na próxima aula, gente, vou dar um spoiler para vocês, mas não vou me adentrar no assunto. Quando nós falamos de produção escrita, nós lembramos também da descrição de algumas coisas, né? De algumas ações. E essas ações vão ser representadas por verbos. E aí, na próxima aula, a gente vai lembrar o que são os verbos, para que eles existem, o que eles expressam para cada um de nós nas situações e também quais são os tempos verbais, tá? Guarda a curiosidade e a gente vai se encontrar na próxima aula. E aí, galerinha, gostou da aula de hoje? Guardou todas as informações na cachola? Anotou os pontos mais importantes, as principais curiosidades? Pois bem, a gente vai falar sobre essas suas curiosidades, dúvidas e muito mais